Então vamos lá. Eu criei aqui um pequeno projeto que eu chamei de reforma, que é algo bem simples para a gente poder estruturar aqui um cronograma. O que esse projeto é? Nada mais do que fazer a reforma das paredes de uma sala. Você deve estar aí agora assistindo esse vídeo aqui em uma sala. Então a gente vai reformar as paredes para deixar mais atrativo, mais interessante. E esse projeto, então, ele consiste de algumas atividades e a primeira coisa que nós temos que fazer é organizar a sequência lógica dos acontecimentos. Que para qualquer cronograma que você for fazer, a sequência é de cima para baixo. É a mesma coisa, por exemplo, se você fosse criar uma lista de atividades, a gente vai listando inicialmente as coisas que eu vou fazer primeiro e vou colocando as coisas que eu vou fazer por último, mais ao final. É exatamente igual aqui, você vai fazer dessa mesma maneira. Então veja, primeiro passo, arrumar a ordem dos pacotes. Então a gente tem aqui, ó, pacote 1, que é o projeto, é o primeiro que vem. Depois o segundo, que é fornecedores, e o terceiro, que é operações. Só relembrando, o que é um pacote de trabalho? Nada mais é do que algo macro e importante, que dentro dele tem atividades para que nós consigamos terminar o projeto. Nada mais é do que, por exemplo, quando você cria uma pasta no Internet Explorer e coloca arquivos dentro dessa pasta. Os pacotes de trabalho são as mesmas coisas. A gente cria eles e coloca as atividades que têm sinergia, que fazem sentido dentro deles para ter uma melhor organização do cronograma. Então foi isso que eu fiz aqui. Criei esses 3 pacotes e agora arrumei o sequenciamento deles e, na sequência, vou arrumar dentro deles as atividades também pela sequência lógica. Perceba aqui que no pacote projeto eu só tenho uma atividade. Então, eu não preciso fazer nada aqui, já está ok. Agora, no pacote fornecedores, eu tenho 3 atividades. Qual que é a primeira? Então, está aqui. Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? Depois aqui, ó, no terceiro pacote, qual que é a primeira? Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? E assim você vai arrumando essa ordem lógica. Quantos pacotes você tiver, tem que arrumar isso nesse sequenciamento. Agora perceba o seguinte, deixa eu dar uma limpada nessa tela. Quando você faz aqui o ajuste, ó, pela sequência ou pela ordem lógica de acontecimentos, o projeto começa a fazer todo sentido. Porque veja só, a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, é definir o revestimento. Ou seja, o que eu vou passar nessa parede? Depois eu vou contratar o profissional, cotar os insumos, comprar os insumos, retirar a mobília da sala, revestir a parede e liberar a sala para ter uso. Então veja que bacana, quando a gente faz isso, faz todo sentido agora o sequenciamento, a ordem lógica do projeto. Então esta é a primeira coisa que você tem que fazer em qualquer cronograma, acertar a ordem lógica dos pacotes e das atividades. Muito bem, agora que temos as atividades já sequenciadas com os pacotes e as atividades na ordem lógica de acontecimentos, vamos tirar algumas conclusões importantes. Então a primeira é a seguinte, ó, temos aqui todas as atividades e temos aqui as durações de cada atividade. Um ponto importante é o seguinte, todas as durações de qualquer atividade, quem dá a duração é quem vai executar, é aquele que tem conhecimento sobre como fazer aquela atividade. E nem sempre quem está cuidando do projeto. Porque às vezes você que está cuidando do projeto, você não sabe com precisão em quanto tempo aquela atividade termina, é concluída. Então você tem que perguntar para quem tem conhecimento sobre, que é o executor. Entendido isso, vamos chegar aqui numa conclusão importante. Do jeito que o cronograma está, é possível nós sabermos com precisão em quantos dias esse cronograma termina? Pensa aí um pouquinho. Pois é, já vou te responder. Não é possível saber com precisão. O que é possível saber no momento que nós estamos? Eu consigo saber qual é a duração máxima que esse cronograma vai ter, que são 14 dias, que nada mais é do que a somatória de todas as atividades. Pensando num pior caso, que seria o seguinte, eu vou ter que fazer uma atividade, termino ela, e começo a outra, termino essa, começo a outra, uma atrás da outra. Então esse é o pior caso de um cronograma. Para eu saber a duração exata, correta, mais provável de um cronograma, nós temos que fazer o gráfico de Gantt, ou o gráfico de barras, que nada mais é do que fazer o preenchimento aqui das atividades, uma na sequência da outra, ou uma simultânea à outra. Então, sem fazer o gráfico de Gantt, é impossível saber a duração correta de um projeto. A gente sempre vai saber esta máxima que está aqui embaixo, que são os 14 dias que eu coloquei aqui para vocês. Isso dá para saber. Agora, a duração exata, só com o gráfico de Gantt. Então, essa é a segunda coisa que você tem que fazer, o gráfico de Gantt. Muito bem, agora vamos construir o gráfico de Gantt, que justamente sem ele, como nós vimos no vídeo anterior, é impossível saber a duração total de um projeto. O que nós conseguimos saber é a duração máxima, que são aí os 14 dias, que é a somatória de todas as atividades. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, então, é ir na primeira atividade, que está aqui, e fazer uma pergunta para eu entender se eu posso começar essa atividade imediatamente já no dia 1 ou eu tenho que esperar realizar uma outra atividade para iniciar essa. Então, a pergunta, que é um padrão que você vai fazer para todas as atividades, é a seguinte: para definir o revestimento,
eu tenho que ter feito alguma atividade que está para cima dela? Então, veja, o que você tem para cima? Você tem o pacote e o projeto, não tem nenhuma outra atividade. Então, você não precisa esperar nada acontecer. Você já pode iniciar imediatamente essa atividade. Então, nós podemos começar no dia 1. Então, essa é a primeira coisa. Se não tem que ter feito nada para cima, começa dia 1. Vamos agora para a atividade 2.1. Para contratar o profissional. Eu tenho que ter feito alguma atividade para cima? Sim, eu tenho que ter definido o revestimento. Então, eu só posso começar essa atividade que dia? Dia 3. Então, a partir do dia 3, eu posso começar a contratação do profissional. Mas, Francis, por que eu não posso começar a contratação do profissional já no dia 1, aqui, ó? Porque eu não sei o que eu vou passar nessa parede. Então, vai ser definido ainda. Então, eu vou contratar o quê? Eu não sei qual profissional contratar. Então, eu tenho que esperar definir primeiro para depois a gente poder contratar. Por isso que essa atividade ela tem que começar no dia 3. Muito bem. Agora vamos para a próxima aqui, 2.2. Para cotar o insumo. Eu tenho que ter feito alguma atividade para cima dela antes? Sim. O que eu tenho que ter feito? Eu tenho que também ter definido. Então, essa atividade 2.2 ela só pode começar em que dia? Dia 3. Então, ela também só pode iniciar dia 3. Então, perceba que agora nós acabamos de descobrir o conceito de predecessor. Predecessor nada mais é do que a atividade anterior que eu tenho que ter feito para iniciar uma nova atividade, que é o caso aqui dessas duas atividades. Eu só pude começar essas atividades a partir do dia 3, justamente porque eu tenho que ter definido o revestimento antes. Então, predecessor é isso, é a atividade que vem antes daquela que eu estou, às vezes eu tenho que ter feito. Se eu não tivesse que ter feito nada antes, eu já poderia, por exemplo, iniciar imediatamente aqui no dia 1 essas duas atividades. Mas como não é o caso, eu tenho que ter feito ali inicialmente essa atividade 1.1, que é a definição do revestimento. Vamos agora, gente, para cá, para 2.3, comprar o insumo. A mesma pergunta. Para comprar o insumo, eu tenho que ter feito alguma atividade para cima? Sim, eu tenho que ter cotado, que é a 2.2. Então, eu só posso iniciar a 2.3, que é comprar o insumo, que dia? Dia 5. Exatamente, olha lá. Agora vamos para cá, para a atividade 3.1. Para retirar os móveis da sala. Tenho que ter feito alguma coisa para cima? Não, teoricamente, olhando para cima, não tem que ter feito nada. Então, essa atividade pode começar imediatamente, já no dia 1. Próxima. Para eu revestir as paredes, tenho que ter feito alguma coisa para cima? Sim. O quê? Tudo. Então, para eu revestir, eu tenho que ter feito tudo. Então, olhando aqui tudo, que dia que eu posso começar essa atividade? Essa atividade só pode começar no dia 8. Porque aí você já concluiu todas as demais atividades e a partir do dia 8 você já pode revestir a parede. Agora vamos para a última atividade aqui. Para eu liberar a sala para uso, tem que ter feito alguma coisa para cima? Sim. O que eu tenho que ter feito? Tudo. Então, se eu tenho que ter feito tudo, eu só posso iniciar essa atividade dia 10. Então, vejam, gente, esse é o gráfico de Gantt. É dessa maneira que nós construímos o gráfico de Gantt. Simples assim. É só você pegar a atividade que você está, olhar se você tem que ter feito alguma atividade para cima dela, que é o predecessor. Se tiver, ela tem que terminar primeiro para eu fazer na sequência. Se não tiver que ter feito nada, ela pode começar imediatamente, que é o caso desta e desta daqui, que elas podem começar imediatamente. Então, perceba que o nosso gráfico de Gantt apontou que o nosso cronograma tem 10 dias e não 14 dias. Veja, essa é a máxima duração possível. Então, se eu fizer um gráfico de Gantt, ele pode ter 14 ou menos. Nunca é impossível ele ter mais, nesse caso aqui, do que 14 dias. Então, é isso que você tem que fazer. É dessa maneira que você vai construir o gráfico de Gantt. Simples assim. Bacana, não é?